como, por exemplo, a Klabin, não é isso? Só as terras que a Klabin tem vale, acho que 5 vezes mais o valor de mercado que ela tem. Pois é, o valor por você ter controle de uma ação é muito mais alto do que o valor patrimonial desta ação. Como assim, Léo? O valor patrimonial, onde a gente vê o PVP, inclusive vou mostrar aqui para vocês o da própria Klabin, que o Luiz Barsi fala bastante. O PVP da Klabin está de 2,40. O que quer dizer isso? Preço sobre valor patrimonial. Quer dizer que você está pagando, ao comprar uma Klabin 4, R$ 4,55, quer dizer que você está pagando 2,40 vezes o valor patrimonial que a Klabin tem. Teoricamente, se fosse no preço justo, onde o preço e o valor patrimonial fosse o mesmo, onde você estaria pagando pelo que teoricamente a Klabin realmente vale, você deveria pagar R$ 1,89 por cota. Mas será que isso é realmente verdade? Será que a gente tem que sempre pagar só o PVP de 1 quando a gente está falando de ações? Fundos imobiliários é totalmente diferente, a gente precisa realmente olhar com muita atenção sobre o preço, sobre o valor patrimonial, mas em ações funciona um pouco diferente. E o Luiz Barsi fala muito a respeito disso. E ele chegou numa métrica parecida com a do Graham. O Graham chegou a uma fórmula, que eu vou deixar aqui escrito, o editor vai colocar aí, que é a raiz quadrada de 22,5 vezes o valor patrimonial por ação vezes o lucro por ação. Essa constante que ele achou de 22,5 foi através de algumas conclusões que ele tirou no livro dele, Investidor Inteligente. E lógico, esse padrão pode mudar para você, pode mudar para mim. Todo mundo utiliza essa fórmula para ver o valor intrínseco de uma ação, porque a gente concorda com o Graham quando ele chegou nessa variável. O Luiz Barsi achou uma outra variável. Ele não colocou isso como certeza, mas ele falou que geralmente o valor de uma ação é 10 vezes menor do que o seu preço de controle. O que ele quer dizer com isso? Que o valor que você paga por uma ação, por exemplo, a KLBN 4, Klabin 4 preferencial, quando você paga R$ 4,55 nela, você tem que prestar bastante atenção que na maioria das vezes o preço de controle dessa participação que você está comprando, porque você não está comprando uma ação no ticket, você está comprando um pedaço da participação da empresa, e isso vai valer cerca de 5 a 10 vezes mais do que o real preço da cotação. Inclusive, ele cita um exemplo nessas aulas que ele dá no AGF+. Quem tem a plataforma do AGF+, tem essa possibilidade de participar dessas aulas. Ele citou o exemplo de Eletropaulo. Ele viu isso acontecer várias vezes durante seu tempo de investimento, afinal ele já investe mais de 60 anos. Ele viu Eletropaulo ser vendida ao preço de cotação de R$ 7,00 e depois ser comprada numa OPA por mais de R$ 40,00. Ou seja, o preço de controle, por você ter controle de uma ação, é muito maior do que o valor da cotação. Isso vai funcionar para todas as empresas e no curto prazo? Não e não. Não vai ser para todas as empresas e principalmente no curto prazo. As ações, presta atenção, as ações, elas são investimentos para o futuro, no longo prazo. Se você compra ações pensando no curto prazo, saiba que você vai perder dinheiro. Pode dar sorte e ganhar um dinheirinho? Pode dar sorte, mas você tem que entrar com a consciência de longo prazo. E o Luiz Barsi citou um exemplo da tão famosa Klabin, que inclusive tem muita gente me perguntando se eu tenho Klabin na carteira. Eu ainda não tenho Klabin na carteira. Estou esperando baixar um pouquinho esse preço para entrar. Mas olha só o que o Luiz Barsi falou. Todo mundo critica ele por não investir em fundos imobiliários, não investir em imóveis. Só que ele diz o contrário, ele investe sim em imóveis, só que através de ações. Ele mesmo citou que as terras que a Klabin tem, só as terras, sem contar maquinário, sem contar o lucro, sem contar nada de lucro operacional, sem contar todo o nome da empresa, nada. Só o valor das terras da Klabin já é maior do que o seu valor de capitalização de mercado. Ou seja, se a Klabin chegar hoje e falar, vamos fechar isso aqui tudo, vamos colocar tudo aqui para vender, você teria só com o valor das terras da sua participação, quando você compra uma ação, 5 vezes mais do que esse valor aí de R$ 4,55. Porque lógico, quando você compra ação, você não está comprando um crédito, você não está emprestando dinheiro para ninguém. Você, na verdade, está comprando uma participação da empresa. A empresa vai ter e vai colocar a mão no seu dinheiro quando ela faz um IPO. A partir do IPO, que inclusive ela te vende uma parte dela para você ser sócio, depois é só mercado secundário, você fica comprando e vendendo de outras pessoas. E quando você compra a Klabin de outra pessoa, você está comprando uma participação da empresa. Então, se a empresa tem lucro, você vai ter lucro. Se a empresa tem prejuízo, sim, você vai ter prejuízo também. Então,
Essa é a importância de você escolher boas empresas, empresas que têm um patrimônio alto, né? Porque você compra um pedaço da empresa, você compra o patrimônio dela também. Por isso você tem que tomar cuidado quando você vai comprar empresas endividadas, empresas que estão em recuperação judicial. E quando você compra essas ações, lembra sempre, ação é a menor parte de uma empresa que está à venda. Então, você comprando uma empresa que está endividada, você está comprando dívida para você pagar. E ele cita inúmeras vezes a Klabin como um ótimo investimento para o longo prazo, porque o patrimônio dela é muito alto. Quando você compra uma ação, você está ganhando uma parte desse patrimônio que não está cotado realmente, que está desatualizado. E ele cita isso nesse trecho. Vou deixar o trecho aqui para vocês conferirem. A história tem mostrado uma coisa interessante, que o que está estampado na relação de ações, no preço das ações, é o preço de uma ação. O controle vale no mínimo 10 vezes mais do que aquele preço. E a experiência tem mostrado muito. A última experiência que a gente viu foi na Eletropaulo, né? Que custava R$6, R$7, e ela foi comprada por 45, 44, alguma coisa. E outra coisa também, o patrimônio das empresas hoje, eles não estão representados pelo seu valor atualizado, tá entendendo? Então, ao longo de 10 anos, aquilo que nós foi mostrado como correção, certo? Como inflação, para mim não me convenceu. Por quê? Porque se você for avaliar a maioria do patrimônio das empresas que tem ativos generosos e ativos positivos, como, por exemplo, a Klabin, não é isso? Só as terras que a Klabin tem vale, acho que 5 vezes mais o valor de mercado que ela tem. Depois disso, o Luiz Barsi fala muito sobre a inflação. Pois é, a inflação é importantíssimo que você tenha em mente que você precisa superar ela. Ou então, presta atenção no que eu falei, ou então investir em algum ativo, algum produto que renda acima da inflação, que corrija o seu valor pela inflação, que repasse a inflação para o consumidor. Porque aí você que é investidor, não está nem aí qual vai ser o valor da inflação. A inflação é muito importante, que ela corrói o seu patrimônio. E quando você investe em juros, e quando eu falo de juros, renda fixa, LCI, LCA, CDB, CRI, CRA, quando você investe em ativos indexados a juros, você não consegue fazer com que esses juros indexam a inflação ali. Então você vai, por exemplo, investir no Tesouro Selic, que está rendendo aí 13,75%, e a inflação está aqui de 5%. E olha só, a inflação que o governo te fala, você que decide acreditar, né? A inflação está aqui de 5, então o juros real é de 8. Quando você investe em uma empresa que rende 13,75, ela rende isso, só que ela corrige a inflação. Então, se a inflação é 5, vai passar para o consumidor esse 5 de inflação. Ou você acha que se tem uma empresa que vende caneta a R$10, e ela gasta 5 para produzir essa caneta, então ela tem um lucro de 5, certo? Você acha que se o governo aumentar a inflação sobre os produtos que ela precisa, aqui no caso o metal, a tinta aqui da caneta, né, essa ponta aqui, aumentar e o custo agora, por conta da inflação, o custo para a produção dessa caneta aqui agora é 7. Você acha que a empresa vai continuar vendendo por 10? Não vai, cara. Ela vai continuar vendendo para ter o mesmo lucro. Inclusive vai ver uma oportunidade na inflação de aumentar o seu lucro. Então, se o custo do produto aumentar de 5 para 7 por causa da inflação, a empresa vai aumentar o preço de 10 para 12, 13, 14 para poder manter o lucro. Inclusive, em sempre períodos de inflação, as empresas usam desse artifício para poder aumentar um pouco mais o seu lucro ainda. Ou seja, quando você investe em uma empresa, e nesse caso aqui do exemplo de empresa de caneta, se a inflação sobe, você está protegido, porque você tem uma participação da empresa que repassa a inflação para os seus consumidores. Repassando a inflação para os seus consumidores, ele vai manter o lucro. E o lucro vai ser o seu dividendo, que é acionista. Então é perfeito. E o Luiz Barsi ainda critica muito sobre a inflação, né? A inflação relatada pelo governo. A gente tem uma inflação média de 3 a 5% no Brasil, só que esses dados podem ser muito bem manipulados. Aconteceu manipulação de dados inflacionários lá na Argentina, né, tentando conter a inflação de maneira enganosa, onde os dados inflacionários desceram de 100 para 90, mas os preços continuaram subindo. Como que isso pode acontecer, né? A gente vê aí uma inflação reduzindo bastante, mas os preços das coisas estão reduzindo bastante também. Você tem que parar para analisar isso aí, né? Às vezes, alguns dados inflacionários produzidos pelo governo são realmente produzidos. E ele cita o Plano Collor. Olha só o que ele fala sobre o Plano Collor. Se você não lembra, naquele momento onde teve confisco
da poupança. Se você tinha dinheiro na poupança, meu parceiro, se lascou. Meu avô me fala isso. Eu tinha dinheiro na poupança, eu corri para sacar e não consegui. Nunca mais vi o dinheiro. Então, olha só que interessante. Se você tem um mecanismo para poder impedir confiscos, você tem uma grande vantagem sobre todas as outras pessoas. Olha o que o Luiz Barsi fala sobre o Plano Collor. O Plano Collor, ele mudou o padrão monetário em 1989, se a memória não me trair, e o que aconteceu? Todas as pessoas que tinham recursos contabilizados em termos de padrão monetário, em moeda, tá certo? Eles foram encurralados. Quem tinha caderneta de poupança ficou encurralado. Quem tinha LC ficou encurralado. Todas as aplicações foram encurraladas, menos as ações. Por quê? Porque a ação, ela não é um crédito. O que o Luiz Barsi quer dizer com isso? O Luiz Barsi quer dizer que quando você tem participação da ação, você não tem dinheiro. Então, quando você compra aqui uma Klabin, você não tem R$4,55. Você tem que parar de pensar dessa forma. Quando eu abro a minha carteira e vejo lá 70 mil investidos, eu não tenho 70 mil reais. Eu tenho participações de empresas que valem 70 mil reais. E a partir do momento em que o real começar a desvalorizar bastante, as ações que eu tenho participação não vai deixar de ser participação de ação. A partir do momento que eu comprei essa cadeira aqui por R$1.000, comprei essa cadeira por R$1.000, e aí depois o real desvalorizou e essa cadeira aqui vale R$1.500. O ativo que você tem é o mesmo, é a cadeira. Os R$1.000 agora valem R$1.500, mas você não tem mais dinheiro. E a mesma coisa acontece se tiver trocas de moedas, como aconteceu ali por volta de 1994, onde a gente trocou de moedas várias vezes, Se você tinha dinheiro, cruzeiro, no banco, você precisava resgatar logo para poder converter em cruzado, e de uma hora para outra seu dinheiro passava a valer menos. Você tinha 1 milhão e aí do nada tinha 100 mil. Se você tinha ações nesse caso, se você tinha as ações, a participação continuou sendo a mesma. Então, quando você troca o seu dinheiro por participação em negócios, você está protegido desse processo inflacionário, desse processo fiduciário que acontece nas moedas, Quando você tem ações, participações de ações, você fica protegido de confiscos. No momento em que o Collor tentou confiscar empresas privadas, deu ruim, ele não ia governar nem um dia mais, como o próprio Luiz Barsi fala. Se o Lula tentar confiscar a poupança, pode até passar. Acho que é muito difícil nesse momento. Já aconteceu anteriormente, acredito que não aconteça de novo, mas se ele chegar a um ponto de tentar confiscar participações em empresas, aí ele tá lascado. Aí não tem como, ninguém aceita, as empresas não aceitam. Inevitavelmente não é o governo que gira um país. O que gira um país é a economia. E a economia é sustentada por empresas. Então, a partir do momento que o governo começa a infligir muito sobre as empresas, pode saber que se não for uma ditadura que obrigue, se a gente ainda tiver direito, e mesmo se não tiver, provavelmente vai dar merda. Não tem como você confiscar participações de empresa. Você protege muito o seu patrimônio comprando ações, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, mas você protege muito o seu patrimônio quando você converte o seu dinheiro em participações de ações, em participações de negócios, onde você compra um pedacinho de uma empresa. Isso te protege demais. O intuito desse vídeo foi só para te mostrar o quanto é importante você avaliar as empresas e que às vezes uma empresa realmente está muito descontada. Vou fazer um vídeo avaliando o patrimônio da Klabin e se vale a pena você começar a investir nela, mesmo custando R$4,55, onde o preço teto, olhando para dividendo, não é tão bom assim. Mas se você investe com o objetivo de valorização patrimonial, ainda mais agora que a Puma 2 está começando a soltar a máquina aí do M28, meu Deus do céu, preciso fazer um vídeo sobre isso, Se você quiser um vídeo sobre Klabin, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para eu entender a importância do vídeo e se vale a pena ou não gravar um outro vídeo sobre Klabin. Lembra que para eu gravar, editar, são várias pessoas envolvidas e tempo gasto. Você gasta o seu tempo assistindo a obra já feita. Se ficar ruim, dá o dislike, que eu não quero gastar seu tempo. Mas se ficar bom, respeite o nosso tempo também e clique no like. Eu agradeço muito se você ficou até o final. Obrigado pela sua atenção. Te vejo em breve. Até o próximo vídeo.